Olá, vamos falar de Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento nosso estante aqui de estudos da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, agora com a invocação de luz e a costureira de calçados. Vamos lá então? Estudo linha a linha, passo a passo, comentários ao final. Há 7 ou 8 meses, um sapateiro chamado Luiz G. estava noivo da jovem Vitória R., costureira de calçados, com a qual deveria casar-se muito em breve, tendo inclusive já sido requerida a publicação do proclama de casamento. Estando a situação nesse pé, os jovens consideravam-se quase já definitivamente unidos, e por economia o sapateiro vinha diariamente à casa de sua futura esposa para fazer suas refeições. Um dia, tendo Luiz vindo à casa da costureira para jantar, como costumeiramente fazia, ocorreu uma discussão acerca de uma questão banal, ficando ambos irredutíveis em suas opiniões divergentes, a tal ponto que Luiz decidiu abandonar a mesa e sair, jurando não mais retornar. Na manhã seguinte, no entanto, o sapateiro veio pedir perdão. Como se sabe, a noite é boa, conselheira. Mas a operária, prevendo talvez, após a cena da véspera, o que poderia acontecer quando não houvesse mais tempo de voltar atrás, recusou-se a reconciliar-se sem que protestos, lágrimas ou desespero pudessem convencê-la do contrário. Vários dias passaram-se desde o desentendimento. Luiz, esperando que sua amada estivesse mais acessível, decidiu fazer uma última tentativa. Ele chegou e bateu à porta, anunciando a sua presença, mas ela recusou-se a abrir a porta. O rechaçado infeliz fez-lhe novas súplicas, novos protestos através da porta, porém nada o comoveu. A implacável mulher que ele pretendia desposar. Adeus, então, malvada, exclamou o pobre moço. Adeus para sempre. Trata de achar um marido que te ame tanto quanto eu. Ao mesmo tempo, a jovem ouviu uma espécie de gemido abafado, depois um baque como o de um corpo deslizando pela porta. Depois tudo voltou ao silêncio. Ela imaginou, então, que Luiz se pusera à entrada, esperando-o a sair. Porém, ela prometeu a si mesma não colocar o pé do lado de fora enquanto ele estivesse ali. Decorrido apenas um quarto de hora, outro locatário que passara pelo corredor do prédio, conduzindo uma lamparina, soltou um grito e pediu socorro. Logo acorreram os vizinhos. E Vitória, tendo também aberto sua porta, deu um grito de horror ao reconhecer, estendido no chão, pálido e inanimado, o seu noivo. Apressaram-se todos em socorrê-lo, mas logo perceberam ser um esforço inútil, pois ele já deixara de existir. O infeliz jovem havia cravado seu canivete na altura do coração, permanecendo o instrumento enterrado na ferida do peito. Sociedade Espírita de Paris, agosto de 1858. 1. Ao Espírito São Luís. A jovem causadora involuntária da morte do noivo tem responsabilidade pelo ocorrido? 2. Resposta: sim, porque ela não o amava mais. 2. Para evitar a desgraça, deveria desposá-lo, tendo-lhe aversão? Resposta: ela procurava uma ocasião que justificasse separar-se dele. Fez no começo do relacionamento, o que teria feito cedo ou tarde. 3. Assim, sua culpa consiste em ter-lhe permitido nutrir sentimentos de que ela não partilhava e que resultaram na morte do jovem? Resposta: sim, é isso. 4. Sua responsabilidade nesse caso deve ser proporcional à falta. Não deve, então, ser tão grande como se ela tivesse provocado voluntariamente a morte? Resposta: evidentemente. 5. A desistência da vida de Luiz encontraria um atenuante na loucura em oposição inflexível que Luiz lançou? Resposta: sim, porque sua desistência da vida, que provém do amor, é menos criminoso aos olhos de Deus do que daquele que tenta fugir à vida por covardia.
O espírito de luz, G, foi evocado em outra ocasião, sendo-lhe dirigidas as seguintes perguntas. 1. O que pensa na ação que cometeu? Victory é uma ingrata, errei ao matar-me por ela, pois ela não o merecia. 2. Ela não o amava, então? Resposta, não. No começo até imaginou que sim, iludia-se, no entanto, a cena que fiz abriu-lhe os olhos. Ficou, então, contente com esse pretexto para livrar-se de mim. 3. E o senhor a amava sinceramente? Eu tinha por ela paixão apenas, eu creio. Se a tivesse amado com um amor puro, não teria desejado causar-lhe desgosto. 4. Se ela soubesse que o senhor iria realmente se destruir, teria persistido na recusa? Não sei, não acredito, porque ela não é má, mas teria sido infeliz. Melhor para ela que tudo tenha acontecido assim. 5. Chegando à porta de sua noiva, tinha a intenção de destruir-se em caso de recusa? Não pensava nisso. Não acreditava que ela seria tão inflexível. Foi somente ao deparar-me com sua obstinação que uma vertigem apoderou-se de mim. 6. Parece que lamenta sua desistência, apenas porque Victorine não o merecia. É o único sentimento que experimenta? Neste momento, sim, encontro-me ainda em grande perturbação. Parece que estou junto à porta, mas tenho outra sensação que não posso definir. 7. Poderá compreendê-la mais tarde? Sim, quando estiver menos perturbado. Cometi um erro, deveria tê-la deixado em paz. Fui fraco e sofro as consequências disso. A paixão cega o homem, fazendo com que cometa muitas loucuras. E quando já é tarde demais, é que se dá conta disso. 8. Quais são as consequências que experimenta advindas do erro cometido? Errei ao abreviar minha vida, não devia tê-lo feito, devia ter tudo suportado em vez de morrer antes do tempo, porque sou infeliz. Sofro, é ainda ela que me faz sofrer, parece-me estar ainda lá, à porta ingrata. Não quero falar dela, não quero mais pensar no assunto, faz-me muito mal. Adeus. Podemos ver neste caso mais uma prova da justiça que governa a distribuição da culpa, conforme o grau da responsabilidade. Na circunstância presente, a primeira falta pertence à jovem que alimentou em luz um amor de que não comungava e ao qual não dava valor algum. Cabe a ela a maior parte da responsabilidade. Quanto ao rapaz, já é punido pelo sofrimento que suporta, mas sua pena é leve, porque ele nada mais fez que ceder ao impulso irrefletido e um momento de exaltação, em lugar da fria premeditação daqueles que retiram-se da vida para subtrair-se às provas da vida. Então, nós percebemos aqui que muitas vezes, levados pela ação imediata, sem pensamento algum, numa irrefletida impulsão, cometemos bobagens, como este rapaz, que ao ter sido rejeitado, não pensou simplesmente na impulsão, quis tirar a própria vida para assim se punir e punir a ela própria, sem pensar nas consequências. Agora sofre a perturbação e terá que resgatar o ato praticado com o prejuízo que causou a si, ao seu perispírito, e reconstruir tudo de novo, passando por provas iguais e semelhantes, quando tudo poderia ter passado. Em alguns meses, em alguns dias, aquela decepção passaria, sua vida seguiria adiante. Mas, assim, ele terá que recomeçar tudo de novo. E, indiretamente, a culpa recai sobre esta jovem pelo que ela indiretamente causou a ele, quando tinha a responsabilidade de, não amando a ele, ter terminado o relacionamento e não o fez. Bom, este foi o nosso estudo de hoje. Sou Débora Rabelo e convido você a acessar a playlist O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo.
Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima!